Olá, eu sou Patrícia Figueiredo Vale, psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental e mestre pela USP. Se você se considera perfeccionista ou conhece algum, você deve saber que o perfeccionista teme a falha e a mediocridade. Ele tem medo da falha e da mediocridade. Até aí tudo bem, ninguém gosta. O problema é que no perfeccionismo desadaptativo, ou seja, naquele perfeccionismo prejudicial, esse medo da falha e da mediocridade se torna excessivo. E para reduzir a probabilidade de que aconteça a falha ou de que o desempenho seja medíocre, os perfeccionistas desadaptativos muitas vezes se prejudicam. Eles começam a se envolver em comportamentos que são prejudiciais. Por exemplo, eles se esquivam e com isso eles perdem a oportunidade de recompensas, eles costumam procrastinar e isso gera sofrimento, adia, prolonga o sofrimento. Além disso, pelo curto tempo que resta, muitas vezes eles têm um desempenho abaixo do que eles poderiam ter se não tivessem procrastinado. E além disso, muitos se esforçam até a exaustão, até o esgotamento. E esse é o foco de hoje, o excesso de esforço do perfeccionista. Será que esse excesso de esforço ajuda ou atrapalha no resultado e no desempenho? Vamos ver? Se você tem acompanhado meu conteúdo, você já deve ter me visto falar sobre dois fatores que estão presentes no perfeccionismo. Um deles é a preocupação e o outro é o esforço. As preocupações perfeccionistas, geralmente elas predominam no tipo de perfeccionismo que é prejudicial, que é o perfeccionismo desadaptativo. Por quê? Porque essas preocupações elas ficam focando nos piores cenários, nos piores desfechos possíveis, e aí muitas vezes isso inibe a pessoa de agir. Além disso, favorece a ruminação, a pessoa por ter um foco, um viés atencional no erro, em alguma situação em que ela errou, falhou ou deixou a desejar, que ela percebe isso, ela fica ruminando e ruminando e ruminando aquilo várias vezes e isso tem um impacto, né, no afeto da pessoa, nos pensamentos, nas crenças e nos comportamentos. Por outro lado, a gente já viu que os esforços perfeccionistas, eles costumam estar presentes naquele tipo de perfeccionismo que é útil, que é o perfeccionismo adaptativo. O que acontece? No perfeccionismo adaptativo, costumam predominar os esforços ao invés das preocupações perfeccionistas. O problema é que muitas vezes o perfeccionista desadaptativo, além de se preocupar, ele entra num ritual, num padrão de comportamento excessivamente esforçado. Então, o problema do esforço no perfeccionismo desadaptativo é que ele costuma ser excessivo, ele costuma ser demais. E aí, muitos podem pensar, né? Quanto mais eu me esforço, mais eu consigo as coisas. Será que isso é verdade? O que a gente sabe é que a realização ela é o resultado de muitos fatores. Obviamente é necessário esforço, mas outros fatores também contribuem. Por exemplo, a afinidade, ou seja, o interesse pessoal, o conhecimento teórico que a pessoa tem sobre o assunto, a rede de apoio, a habilidade, ou seja, o treino da pessoa, além, obviamente, da saúde mental e emocional. Então, o esforço, ele é sim necessário para o desempenho, mas ele não é suficiente. Se a pessoa somente se esforçar, sem atentar para essas outras questões que também têm um impacto no desempenho, que também contribuem para o bom desempenho ou não, não vai adiantar. O esforço é importante, mas por si só não é suficiente. E o que acontece? Quando o esforço é demais, ele pode ter um efeito contrário. Ele pode gerar a exaustão. E a exaustão ela é inútil por vários fatores. Ela, por exemplo, pode perpetuar a crença da pessoa de que ela apenas está conseguindo as coisas porque ela se esforça e porque ela tenta arduamente, tenta demais. E que isso acontece porque, por exemplo, elas são naturalmente menos hábeis ou menos competentes do que as outras pessoas.
Então, apesar de muitas pesquisas terem se dedicado a isso, ainda existe uma delas que foi feita em 1908, ou seja, mais de um século atrás, e que ainda exerce muita influência nessa conexão, nessa explicação sobre como que o perfeccionismo afeta o desempenho. É a chamada lei de Yerkes e Dodson. O que esses dois pesquisadores observaram? Eles observaram que o esforço, o estresse, o nível de excitação, ele está relacionado com o desempenho, com a performance, porém até certo ponto. Níveis de excitação, tanto fisiológica quanto mental, podem sim, até certo ponto, melhorar o desempenho. Agora, quando eles se tornam muito altos, aí o desempenho diminui. Então, o que acontece é uma curva de U invertido, quando a gente avalia a relação entre esforço ou estresse e desempenho. Então, para mostrar para vocês no gráfico, como que fica a relação entre esforço, estresse e desempenho, eu vou pegar o flip chart para ficar bem claro para vocês. Então, aqui eu coloquei um gráfico, desempenho, esforço e estresse, para mostrar para vocês como que se dá a relação entre o esforço e o estresse e o desempenho. Então aqui a gente vê uma curva no formato de U invertido e a gente pode ver que o desempenho ele aumenta conforme vai aumentando o nível de esforço e de estresse, e que depois de um tempo, ele chega num pico e depois de um tempo, o desempenho começa a diminuir. Então, essa parte aqui, a parte ascendente, ela mostra pra gente o efeito energizante do esforço, do estresse e da excitação. Então, realmente, a gente precisa do esforço e de um certo nível de estresse para desempenhar melhor. Quem só fica aqui geralmente não tá com tanta motivação, não tem às vezes um propósito muito bem definido, não tem disposição muitas vezes para iniciar e finalizar um trabalho. Então tudo bem, aqui é a parte energizante do esforço e do estresse, só que ele só sobe até um ponto. Depois de um tempo, independente da quantidade de esforço e de estresse que eu colocar, o meu desempenho ele começa a diminuir. Então, o que isso mostra pra gente? Que aqui começam a aparecer os efeitos indesejáveis do estresse. Por exemplo, o impacto que ele tem na nossa cognição, na nossa memória, na nossa atenção, na nossa habilidade de resolver problemas. E aqui a gente observa que o desempenho ele atinge o nível máximo quando a gente tem o quê? Uma quantidade moderada de pressão. Depois disso, começa a decair. E aí, gente, qual que é a interpretação disso? Vejam, isso não significa necessariamente que um perfeccionista que se esforça muito vai ter um desempenho ruim. Não significa isso necessariamente. O que significa é que, de fato, eles estão colocando mais esforço e estresse do que precisariam colocar para desempenhar bem e para realizar aquela tarefa. Que eles poderiam ter os mesmos resultados com menos esforço. Ou seja, se a pessoa está aqui no ponto Y, ela poderia ter ficado aqui no ponto X, o desempenho dela seria o mesmo e ela teria bem menos esforço e estresse. Agora, o que é importante a gente perceber? Qual que é o nosso nível ideal de esforço para atingir um desempenho bom? Muitos perguntam qual que é a quantidade certa de esforço e de estresse que eu tenho que colocar para atingir um desempenho muito bom, que no caso seria aqui na curva X. E essa é a pergunta valiosíssima de $1 milhão, né? Não existe uma resposta correta ou universal para isso. Não tem. É inútil a gente tentar ficar buscando um número, um valor, um sinal, um padrão de qual que é o nível ideal de esforço e de estresse. Então, gente, como a gente viu no flip chart, não necessariamente o maior nível de esforço leva ao melhor desempenho.
em certa quantidade, quando é demais, o esforço e o estresse começam a não ter mais impacto positivo e até a diminuir o desempenho. Então, é importante o quê? Para a gente ter a resposta de quando que começa a ser inútil o meu esforço, ou até mesmo prejudicial o meu nível de estresse, é importante que a gente observe quanto de esforço que a gente está colocando nas atividades e quais consequências a gente está conseguindo com esse nível de esforço. É interessante a gente refletir, gente, sobre a importância que cada tarefa tem na nossa vida. É óbvio que a gente não vai conseguir ter um desempenho ótimo, excelente em todas as áreas de vida. Se você, por exemplo, é um profissional super atarefado e tem metas muito grandes de desempenho na tua área de vida profissional, você quer ser um excelente profissional, e você, por exemplo, é um corredor de maratona e quer estar sempre em primeiro lugar, uma escolha vai ter que ser feita. Então, é importante que você reflita qual dessas atividades, por exemplo, é prioridade para você, né? A reflexão sobre a prioridade que cada tarefa ou que cada função tem na sua vida é que vai te dar a resposta de quanto esforço você precisa despender na realização daquele feito, daquela atividade. E aí sim, com esse esforço, com essa reflexão, você vai encontrar a fórmula ou as fórmulas que funcionam para você em uma variedade de situação. Esse nível de esforço expendido varia de acordo com a tarefa e de acordo com cada pessoa. Bom, então a gente viu que quando o esforço e o estresse eles estão demais, né, estão excessivos, a gente pode ter um impacto negativo no desempenho. Um outro fator, além do esforço e do estresse excessivo, que contribui de forma negativa para o desempenho, que impacta negativamente, é a reação negativa que muitas pessoas têm a imperfeições ou a falhas. Esse tipo de intolerância, de reação negativa a erros e falhas é muito comum nos perfeccionistas desadaptativos e tem um efeito muito prejudicial no desempenho. O que acontece? O viés atencional, o direcionamento da atenção para o erro, né, favorece o processo de ruminação. Por que não fiz melhor? Por que não fiz tão bem? Por que não me preparei mais? E isso gera o surgimento de uma série de emoções desagradáveis, de reações emocionais desagradáveis. A pessoa pode sentir uma tristeza muito grande, decepção, frustração, raiva de si mesmo, e tudo isso interfere no desempenho e interfere na nossa capacidade de execução e de concentração. Então é importante saber disso. Por quê? Porque, por exemplo, quando a gente fala de tratamento de perfeccionismo, o tratamento ele não é sobre a pessoa começar a fazer as coisas de uma forma pior ou realizar menos. Não, é sobre como você pode realizar mais e focando na sua maior realização através da mudança de algumas crenças e comportamentos que estão impedindo você de desempenhar melhor. Por exemplo, se você começa a perceber a falha e a imperfeição como uma possibilidade, não necessariamente a pior das possibilidades, mas como uma possibilidade comum, normalizar um pouco mais isso, então você vai acabar desempenhando um pouco melhor, porque não vai estar tanto sob a influência de reações emocionais muito desconfortáveis, de emoções muito desagradáveis. Então, a eficiência não é apenas sobre desempenho absoluto, mas sim sobre a correta quantidade de esforço que a gente coloca para alcançar um nível desejado de desempenho. Muito esforço, então, leva à exaustão. Pouco esforço leva a um rebaixamento da motivação, pode ter um impacto no humor e a quantidade de trabalho despendido ser insuficiente, visando o objetivo que você quer alcançar. Então é importante observar o quanto de esforço você está colocando, quais as consequências que você está conseguindo, qual a prioridade de cada tarefa na sua vida, de cada uma dessas tarefas que você acha importante, para que assim você possa balancear tudo isso e tentar se aproximar aí da quantidade de esforço que seria ideal para que você atinja
o seu desempenho. Falando em eficiência, quais são os fatos? Eu vou falar com vocês sobre alguns estudos que têm trazido para a gente algumas informações em relação à eficiência. Um estudo japonês sobre resolução de problemas observou que pessoas que têm muitos pensamentos e crenças perfeccionistas desempenharam pior em tarefas do que aquelas que não tinham pontuado tanto em pensamentos e crenças perfeccionistas. Eles concluíram que o autoperfeccionismo ele leva a pessoa a gastar mais tempo procurando informações irrelevantes. Na tentativa de ser meticuloso, o perfeccionismo rasga tempo, joga tempo fora, procurando por informações irrelevantes, e isso acaba prejudicando o desempenho dele. Um outro estudo, também sobre perfeccionismo, chegou aí a resultados similares. Nesse outro estudo, o que os autores investigaram? Eles olharam a relação entre perfeccionismo e eficiência em tarefas de revisão. Eles encontraram que altos índices de perfeccionismo estavam associados com uma redução na eficiência na realização dessas tarefas. Novamente, o perfeccionismo ele foi associado a pior desempenho, porque aqueles que tinham níveis mais altos de perfeccionismo, eles identificaram de forma errada, de forma incorreta, mais erros nessas tarefas de revisão do que as pessoas que não tinham um perfeccionismo desadaptativo. Então veja, além de perder muito tempo com informações irrelevantes, o perfeccionista ainda corre o risco de achar erro onde não tem. Bom, então, só para a gente selar o que foi falado aqui hoje, eu vou mostrar para vocês alguns mitos, algumas fake news aí sobre desempenho e percepção de resultado que a gente escuta muitas vezes falarem de forma indiscriminada e que acabam tendo um impacto negativo aí no seu crescimento pessoal, no seu desenvolvimento e na sua produtividade. Então, uma coisa que é muito comum, quanto mais duro alguém trabalha, melhor ele faz. Mito, isso não acontece necessariamente pelos pontos que a gente já falou. Isso pode gerar fadiga emocional, fisiológica e física, e isso tudo pode interferir. Um outro mito comum: pessoas com sucesso trabalham muito mais do que pessoas que não têm sucesso. Não, isso também não necessariamente é verdade. Basta você pensar em pessoas que você conhece ou que já conheceu, que têm sucesso e que ainda assim conseguem ter uma vida balanceada. Para evoluir, a gente precisa ser obstinado, obsessivo e esquecer todo o resto, todas as nossas áreas de vida que não tem a ver com o nosso foco. Também mito, por quê? O equilíbrio nas áreas de vida é muito importante para a proteção do humor e para evitar a fadiga. Um outro mito comum: pessoas espertas não têm que trabalhar tanto quanto as que não são tão espertas. Gente, não há relação entre trabalho duro, esforço e inteligência. Mito também. Um outro mito que aí até envolve crença e que é muito comum no perfeccionista desadaptativo, que é a síndrome do impostor, né? Então, um outro mito que é muito comum: se eu me sinto uma fraude, então há grandes chances de que eu de fato seja. Mito. Muitas pessoas se sentem fraudes ou impostoras sem de fato ser. Então, se sentir fraude, se perceber uma fraude, uma impostora, não significa necessariamente que você é. Um outro comum: quanto mais você investe em algo, mais você aproveita os resultados. Algumas vezes verdadeiras para algumas pessoas, outras não. Então, nem sempre isso é verdadeiro para todas as pessoas e para todas as atividades. Por exemplo, uma pessoa que se dispõe a dar um jantar na sua casa, mas tem um perfeccionismo adaptativo com organização e limpeza. Pode ser que, apesar de ter investido muito na organização e na limpeza da casa, ela nem aproveite a festa e fique ali o tempo inteiro atenta e ruminando e olhando para onde as pessoas estão olhando para ver se estão reparando naquele detalhezinho que ela deixou de fazer. Um outro mito: as pessoas não conseguem ser felizes se não tiverem sucesso. Não é verdade. O conceito de sucesso, ele é um conceito amplo, complexo, complicado, ele não é tão preto e branco assim. Então, sucesso em relação a quê? Qual que é o indicador? Em qual quantidade? Então, mais um mito. Essa é boa, um outro mito.
Se eu evitar um problema, ele vai se resolver sozinho. Gente, seria ótimo, né? Eu acho que não tem quem não deseje que fosse assim. Embora a gente algumas vezes deseja que seja assim, e essa pode ser uma estratégia a se considerar em algumas situações em que não há, né, o que a gente possa fazer, e aí isso mantém a esperança. A verdade é que a evitação excessiva e sustentada a várias questões e situações que são importantes tem um impacto muito negativo e a gente acaba não resolvendo problemas. Então, ficar esperando, evitando o problema e esperando ele se resolver sozinho não é uma boa escolha. Um outro mito: se vai fazer um trabalho, que faça da melhor forma. Esse pode ser um bom princípio em geral, mas também não se aplica a tudo. Por exemplo, se você está saindo da tua casa atrasado e lembra que você não passou a tua camisa, é melhor você passar a camisa de uma forma não perfeita e mais rápida do que sair de casa com a camisa amassada, concorda? Uma outra situação em que não se aplica: teu chefe te manda, teu chefe te pede para você fazer um trabalho, hoje no final do expediente ele te pede para você fazer um trabalho para entregar amanhã de manhã. É melhor você fazer o trabalho dentro do que é possível em termos de desempenho, de esforço e entregar na data, do que você fazer um trabalho, começar a fazer um trabalho de uma forma altamente perfeita, visando a perfeição total e não conseguir entregar o trabalho no prazo. Será que teu chefe vai considerar tão perfeito assim o trabalho que você entregou atrasado? Um outro mito: as pessoas percebem cada detalhe e são rápidas em criticar. Gente, as pessoas percebem muito menos as suas coisas do que você pensa. Na verdade, elas estão muito mais preocupadas com a ansiedade delas, com a performance e com o desempenho delas, do que com o seu. Eu sei que muitas vezes a gente não acredita nisso, mas isso é verdade. Inclusive, estudos de um psicólogo, Daniel Simons, ele avaliou há 20 anos, ele era um psicólogo cognitivo e avaliou há 20 anos um processo que chama cegueira perceptual. E ele reparou que a grande parte das pessoas não percebem nem mesmo grandes mudanças se essas estiverem em situações que eles não têm interesse. Então, é muito pouco provável que os seus amigos possam, por exemplo, reparar naquela pequena baguncinha que está lá na sua casa na hora que eles forem jantar. Então eles tentaram demonstrar e perceberam que a visão, ela está relacionada ao quê? Ao foco e à importância que a gente dá a determinada situação. Que a gente precisa fazer isso, a gente faz isso neurologicamente, inclusive, mesmo na ausência de déficits, porque a gente não tem condição de ver tudo que está à nossa volta. E a conclusão que se pode tirar desse estudo é que a gente vê o que a gente quer ver e não necessariamente tudo que é apresentado pra gente. A gente acaba vendo aquele aspecto pelo qual a gente tem um interesse maior, um foco maior. A gente faz uma triagem quando a gente olha para as coisas. Essa pode ser uma explicação, por exemplo, para o fato de que quando uma mulher está grávida, ela vê muito mais mulheres grávidas do que outras mulheres que não estão grávidas veriam. Porque o foco está na gravidez, né? Ela está mais atenta àquilo que está despertando a atenção dela naquele momento. E outras pessoas que não percebem tanto, provavelmente não estão com tanto foco na gravidez, e sim em outros aspectos. Por isso eles veriam coisas diferentes em algumas situações do que a gestante poderia ver. Em suma, o desempenho ele é melhor, ele é otimizado quando não há esforço, nem de mais e nem de menos. Um esforço aí moderado geralmente é o que traz aí um melhor desempenho. Então, depois disso, depois de ver esse vídeo, busque avaliar aí as suas prioridades, os seus esforços, as consequências dos seus esforços e tente identificar em que medida que o seu esforço vai ser suficiente para atender às suas necessidades de desempenho. E me conte aqui com quais desses aspectos você se identificou mais e qual ação você vai tomar para lidar melhor com tudo isso. Um abraço, pessoal!